Mas o que eu mais queria saber é se racha na direita. Porque o normal, vendo de fora, eu não sou analista político, seria um cara que é alinhado ao bolsonarismo, tem a cara do bolsonarismo, mas num primeiro momento é rejeitado pelo Bolsonaro e pela família. E agora parece que estão... Qual é a história? Vamos voltar pro mundo animal. Só até avisar um negócio, cara. Eu não posso ficar mais... Eu tava com medo dele olhar o relógio. Eu olhei. Não, porque eu tô olhando aqui. Não, porque eu tô olhando aqui. E eu tô dando um migué aqui. Eu falei, ele não vai olhar o relógio. O papo tá bom, o negócio daqui a pouco 2 horinhas ele tá... Né? Não, cara, pô, eu tenho que voltar pra casa mesmo. Mas só falar que isso é importante, eu vou voltar pro mundo animal. Esse negócio, aí vale a metáfora do mundo animal, que é o seguinte. Enquanto o animal, que é o que manda ali no grupo, ele tá forte, meu irmão, os outros todos vão baixar a cabeça, respeitar e andar junto. No primeiro momento que eles sentirem que o bicho ou ficou velho, tá meio debilitado, tá com ferimento, não sei o quê, irmão, não tem sentido seguir ele por lealdade. Porque na lei da selva... Aí não tem a lealdade, irmão. É o mais forte que vai mandar na galera. Sistemas mafiosos funcionam assim também. Exatamente. Então o que acontece? E eu posso cravar isso. E aí é óbvio, tudo que a gente tá falando hoje não é da noite pro dia. Nada é da noite pro dia. Mas o vaso de cristal do bolsonarismo quebrou. Mas agora? Quebrou agora. Ah, é? Quebrou agora. Não foi na eleição, na minha opinião. Não, o crescimento o Pablo Marçal quebrou o vaso do bolsonarismo. E o que quer dizer a expressão quebrar o cristal? Quer dizer o seguinte, quando você quebra um copo de vidro, ele quebra às vezes em alguns poucos pedaços. E você consegue com uma cola pegar os pedaços, encaixar no outro e montar. Quando um cristal quebra, o cristal ele estilhaça. Então você não consegue colar, remontar um cristal. Por isso existe a expressão, o cristal se quebrou, né? O Bolsonaro, ele saiu da eleição, mas o bolsonarismo se manteve muito forte. Sim. E isso até protegeu, vamos ser absolutamente aqui prático, isso protegeu e ainda tem protegido o Bolsonaro na esfera jurídica. Claro. Porque tem sempre aquela história, não é o momento, ia pegar mal. Não tem um ainda... processo do Ministério Público contra o Bolsonaro, cara, que tem andado, nada. Você tem um indiciamento da Polícia Federal. Não tem... É impressionante. Com todas, não tem nenhuma denúncia. Zero, até hoje. Então tem 500 crimes que dizem que o Bolsonaro cometeu, mas sendo prático... Tô dando até... Aqui, você que é bolsonarista, tá nos assistindo, tô dando até um argumento bom pra você. Não tem nenhuma denúncia contra o Bolsonaro. É verdade, se você falar isso, você tá certo. Só não pode disputar a eleição, por enquanto. Não, mas ele tá inelegível. E a despeito de toda a materialidade que comprova os crimes que ele efetivamente cometeu. Isso, mas não tem. Mas o ponto é o seguinte, por que não tem? Porque a força política do Bolsonaro era gigantesca. Gigantesca. Por quem não se lembra, depois dele perder a eleição, encontros que ele fez na Paulista, mas um monte de gente, com um monte de gente. O que aconteceu nessa eleição? Qual foi o primeiro sinal preocupante para o Bolsonaro? Nas principais capitais do Brasil, os candidatos dele estavam indo muito mal. Então, no Rio de Janeiro, que é a base eleitoral do Bolsonaro, o Bolsonaro vem do Rio de Janeiro, os filhos dele vêm do Rio de Janeiro, né? A base eleitoral do Bolsonaro não estava dando nem 2 dígitos, ou seja, nem 10% do candidato do Bolsonaro, que é o Ramagem. O candidato do Bolsonaro tem 9%. Isso aí. No Rio de Janeiro. 9%. No reduto eleitoral do Bolsonaro. Em São Paulo, o candidato que o Bolsonaro tentou colar, mas que no início ele não queria colar com o Bolsonaro, era o Ricardo Nunes. Certo. Não era o Pablo Marçal. Porque nem tinha candidatura Pablo Marçal. E o Ricardo Nunes também com dificuldade ali já no começo de engrenar. E o cara com a máquina na mão, com o Bolsonaro por trás, com dificuldade de engrenar. Belo Horizonte, mesma coisa. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mesma coisa. Então já era um sinal preocupante pro Bolsonaro, nem pro bolsonarismo, pro Bolsonaro, tá? O que aconteceu? Pablo Marçal começa a crescer, o Bolsonaro pega e aposta no Ricardo Nunes. Certo. Quando ele pega e aposta no Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, ele chega, segue fazendo o que ele vinha fazendo e continua crescendo.
Então não desidrata a campanha do Pablo Marçal. Pelo contrário, ele cresce. Quando ele cresce, expôs que o Leão estava ferido. Expôs que o Lobo estava machucado, que o Lobo ficou velho. E aí, o Pablo Marçal continuou crescendo, eles chegaram a dobrar a aposta. Chegaram a dobrar a aposta, bateu boca, dobrou a aposta. É isso aí. E o Marçal continuou crescendo. Aí o que aconteceu? Chegou num determinado ponto, onde o Marçal ultrapassou em algumas pesquisas o Nunes. E o Nunes é o seguinte, a não ser que o Marçal deixe esse pleito, porque foi impedido pela justiça, a candidatura dele impugnada, a não ser que ele deixe, Ricardo Nunes acabou, cara. A candidatura do Ricardo Nunes acabou. A única maneira dela ressuscitar é se o Marçal sair da jogada, né? Porque aí você vai ter os candidatos mais bem posicionados, o único mais alinhado com a direita é o Ricardo Nunes, porque a Tabata não é, o Boulos não é, e o Datena fica meio... Não, e a Marina tá muito longe. A Marina é muito pequena ali na intenção de voto. Então, o que acontece? A única chance do Ricardo Nunes é o Bolsonaro o Marçal sair da disputa. Aí, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro fez através dos emissários dele, né, do Carlos Bolsonaro, de todo mundo, fez as pazes com o Marçal. O que na minha opinião, tem por trás disso? Porque quando ele faz as pazes com o Marçal, chama o Marçal pro ato no dia 7 de setembro, através do Nicolas, né? Em tese, é a pá de cal no Nunes. É a pá de cal no Nunes. Acabou o Nunes. Só que pensa se você é o Nunes e fala assim, calma aí, eu sou o Nunes. Eu tô com as forças políticas assim que mandam no Estado, eu tô com o Kassab, tô com o Temer, tô com todo mundo aqui junto comigo. Pô, o cara vai me dar essa trairada, o Bolsonaro? O que eu acho, tá? O que eu acho? Que o Bolsonaro tá apostando, fica parecendo xadrez 4D, tá? Total, tô pensando aqui, né? Mas o que eu acho é o seguinte, que o Bolsonaro tá apostando que o Marçal vai ter a candidatura impugnada, e se ele tiver a candidatura impugnada, ele segue com o Nunes, porque ele não falou nada contra o Nunes, ele só saiu da briga com o Marçal. E aí, o que acontece? Ele segue com o Nunes e consegue trazer os votos todos do Marçal pro Nunes, que se ele tivesse no racha, ele ia perder esses votos pro Nunes e perder a eleição. Com isso, ele fica bem com o Marçal, porque em tese fez as pazes com ele. Fica bem com o Nunes, porque já estava combinado, né, com os poderosos ali da campanha que ia impugnar o Marçal, e aí o Nunes se elege e o Bolsonaro ali tá com o cacife da história. E ele sai, enfim, como o cara que ganhou uma sobrevida. Mas para mim é sobrevida, por isso que eu falei o cristal quebrado, porque já mostrou, ele já teve que fazer isso. O Bolsonaro nunca teve que voltar atrás. Bolsonaro nunca teve que fazer as pazes com o desafeto dele na direita. Ele sempre foi o cara que dava o primeiro passo. Dessa vez, ele foi o cara que reagiu. Pela história, todo mundo que brigou com o Bolsonaro morreu politicamente. Mas não é o caso. Isso, não é o caso. Por isso que é uma mudança de paradigma. Não é esse paradigma. Todo mundo que resolveu brigar. Alexandre Frota, a Joyce, a Zambelli. Eu acho que ele fez isso pra dar... Porque aí é briga de escorpião, né, irmão? Quem você falando, o Marçal ou o Marçal Bolsonaro? e o Bolsonaro.